Meu noivo e minha melhor amiga destruíram minha vida e se destruíram juntos. Essa história foi escrita por mim e Eliane Camping. Espero que vocês gostem. Agora vamos para a história. Meu nome é Laura, tenho 29 anos, e até pouco tempo atrás eu achava que minha vida estava em ordem. Nada perfeito, mas estável. Estável o suficiente para eu achar que estava no caminho certo. Cresci com a Helena do meu lado. A gente se conheceu quando eu tinha 8 anos, e desde então ela sempre foi a minha amiga. Era aquela pessoa que sabia tudo da minha vida, desde a primeira paixão idiota da escola até as brigas que eu tinha com minha mãe na adolescência. Ela dormia lá em casa quase toda semana, comia da minha comida, entendia meus problemas e eu entendia os dela. A gente cresceu juntas, se formou juntas e, de algum jeito, eu sempre achei que a presença dela na minha vida seria eterna. Aquela amizade que você não imagina perder porque faz parte da sua história. Quando comecei a namorar o Rafael 4 anos atrás, a Helena ficou feliz por mim. Ela mesma dizia que eu merecia um cara decente, alguém que me tratasse bem, que me desse paz. E o Rafael no começo realmente parecia esse cara. Ele era educado, gentil, atencioso, sempre preocupado com minhas coisas. Eu me sentia segura com ele. Segura o bastante para começar a fazer planos. Com o tempo ele e a Helena ficaram próximos. E para mim aquilo era natural, duas pessoas importantes para mim se dando bem. A gente saía junto, jantava junto, sempre tinha risada, sempre tinha conversa boa. Em alguns finais de semana a Helena dormia no sofá de casa porque bebia um pouco a mais. Eu achava isso normal, afinal era minha melhor amiga. Eu nunca tive motivo para desconfiar. Até porque quem desconfia de alguém que cresceu com você? Quem desconfia da pessoa que segurou sua mão quando você perdeu o pai? Quem desconfia do homem que você acredita que vai casar, ter filhos, dividir uma vida inteira? Ninguém. Eu não desconfiava de nada. Zero. Minha rotina era simples: trabalhar, voltar para casa, fazer jantar com o Rafael, passar o fim de semana com ele e às vezes com a Helena. Tudo parecia no lugar. Até que as viagens de trabalho começaram. A empresa em que eu trabalhava abriu novos contratos e eu passei a ser enviada para reuniões em outras cidades. Coisas rápidas, 3 ou 4 dias. O Rafael reclamava de saudade, dizia que odiava dormir sozinho, que contava os minutos para eu voltar. E eu acreditava. Porque quando a gente ama, a gente não questiona. A Helena também perguntava como eu estava, mandava áudio falando que estava com saudade e que queria marcar um vinho quando eu voltasse. Eu respondia sem pensar. Nunca passou pela minha cabeça que tinham outras intenções escondidas ali. A confiança cega é isso: você não olha para o que está na sua cara porque não imagina que seja possível. Na última viagem que fiz, eu lembro que estava cansada, mas orgulhosa de mim. O projeto deu certo, as reuniões renderam e eu consegui voltar 2 dias antes do previsto. A primeira coisa que pensei foi: vou fazer uma surpresa pro Rafael. Comprei um chocolate que ele adorava no aeroporto. Peguei um táxi e passei o caminho inteiro imaginando a cara dele quando me visse entrando pela porta. Até mandei mensagem para Helena dizendo que ia aparecer no fim de semana. Ela demorou para visualizar, mas eu nem notei. Quando o taxista parou na frente do meu prédio, eu senti aquela sensação boa de estar voltando para casa. Sabe aquela sensação de que o seu lugar tá ali, esperando por você? Eu desci, dei boa noite pro porteiro e entrei no elevador pensando que finalmente ia dormir tranquila, sem estresse. Mas a tranquilidade terminou no instante em que eu coloquei a chave na porta. Empurrei devagar, tentando não fazer barulho porque queria ver a reação do Rafael. Entrei na sala e vi a camisa dele jogada no chão. Nada novo. Ele vivia largando tudo por aí. Mas tinha algo estranho. Um silêncio diferente. Como se alguém tivesse pressa demais em desligar um som, esconder uma conversa, esconder qualquer coisa. Eu caminhava devagar pelo corredor quando ouvi um barulho. Uma risada baixa. A risada dela. A risada da Helena. Meu coração acelerou. Mas ainda assim, eu tentei inventar desculpas. Ela deve ter vindo aqui ver alguma coisa. Talvez ele tenha chamado ela para ver um filme. Talvez eu esteja cansada demais e esteja imaginando coisas. Eu empurrei a porta do quarto. E pronto. Foi ali que a minha vida quebrou, sem aviso, sem preparação, sem anestesia. Os dois estavam nus na minha cama. Na cama onde eu dormia com ele. Minha melhor amiga. Meu noivo. Eles me olharam como se eu tivesse invadido a casa de alguém que não era minha. Eu senti meu estômago virar.
Senti meu corpo gelar. Senti uma parte de mim morrer. A Helena puxou o lençol correndo. O Rafael ficou sem saber se cobria ou corria atrás de mim. Eu não ouvi metade do que eles falaram. Só lembro da sensação. A sensação de que tudo que eu acreditava tinha sido arrancado de mim em segundos. Eu virei as costas e saí. Sem levar nada. Sem olhar para trás. Sem perguntar nada. Porque naquele momento a única coisa que eu conseguia sentir era: eu fui destruída pelas duas pessoas que eu mais confiava no mundo. E isso muda tudo. Eu desci as escadas do prédio sem saber direito onde estava pisando. Minhas pernas tremiam como se fossem ceder a qualquer momento, e o ar parecia pesado demais para entrar no meu peito. Quando cheguei na calçada, tudo dentro de mim desabou. Eu sentei no meio-fio porque não tinha força para ficar em pé. O choque era tão grande que eu não chorava de forma normal. Eu soluçava sem controle, como se tivesse levado uma surra. A garganta ardia, a boca tremia e eu só conseguia repetir mentalmente: eles estavam na minha cama. A Helena, o Rafael. Na minha cama, peguei o celular com a mão tremendo e liguei para a única pessoa que eu sabia que não ia duvidar de mim, minha irmã, Clara. Ela atendeu no primeiro toque. Laura, o que houve? Só de ouvir a voz dela, eu desmoronei ainda mais. Eu tentei falar e não consegui. Saiu só um choro preso, desesperado, quase um gemido. Me manda a localização agora, ela ordenou. E eu mandei. Enquanto esperava, minha cabeça girava. Não parecia real. Eu tentava pensar em qualquer coisa racional, mas tudo voltava para a mesma imagem. A Helena me olhando assustada. O Rafael tentando cobrir a própria vergonha. O lençol bagunçado. A cama suada. Meu quarto. Minha vida inteira jogada no lixo sem nenhum cuidado. Eu nunca tinha sentido esse tipo de dor. Era física, era emocional. Era tudo ao mesmo tempo. Quando a Clara chegou, ela parou o carro quase no meio da rua e correu até mim. Ela me abraçou forte, como se estivesse tentando me segurar em pedaços. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Fala comigo. Eu respirei fundo e consegui dizer, engolindo a dor. A Helena, o Rafael. Eu peguei os dois na cama. A Clara ficou completamente imóvel por 2 segundos. Depois, a expressão dela mudou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não foi surpresa. Não foi pena. Foi raiva. Raiva verdadeira. Raiva de irmã. Filha da P asterisco, asterisco asterisco. Ela sussurrou, mas com uma firmeza que parecia uma ameaça. Entra no carro, agora. Você não vai mais voltar lá. Eu obedeci sem discutir. No carro eu ainda tremia. Tremia tanto que a Clara colocou a mão no volante com mais força, como se o próprio corpo dela quisesse reagir por mim. Você quer ir ao hospital? Ela perguntou. Não, respondi rápido. Eu só quero sair daqui. Ela levou eu para casa dela. A primeira noite, o colapso real. A Clara me colocou no quarto de hóspedes, me deu uma roupa dela, água, comida, mas meu corpo rejeitou tudo. Não consegui comer. Não consegui beber direito. Mal consegui ficar em pé. Quando tentei tomar banho, sentei no chão do chuveiro e fiquei ali por uns 20 minutos, só deixando a água cair. Não chorei. Não gritei. Não falei nada. Meu corpo estava tão exausto que parecia desligado. Deitei na cama com o cabelo molhado e fiquei olhando pro teto. Sempre que meus olhos fechavam, eu via de novo a mesma cena. Era como um filme que não parava, mesmo que eu implorasse mentalmente para parar. Meu peito doía de um jeito que eu nunca senti antes. Era um peso que para qualquer lado que eu virasse, estava lá. A Clara ficou acordada até tarde sentada na sala de olho em mim. Ela vinha no quarto a cada meia hora perguntar se eu precisava de alguma coisa. Eu dizia que não. A verdade é que eu não sabia nem o que eu precisava. A noite passou, mas não melhorou nada. O dia seguinte, eu acordei com o som do meu celular vibrando. Quando estiquei a mão para pegar, vi dezenas de notificações. Ligações perdidas do Rafael. Mensagens enormes da Helena. Áudios, textões. Até amigos em comum que eu não via há meses estavam falando. Vocês precisam conversar. Eles erraram, mas vocês eram tão felizes. Não joga tudo fora por causa de um deslize. Eles disseram que se amam, mas não queriam te machucar.
Eu senti meu estômago embrulhar só de ler. Era absurdo, era nojento. E ao mesmo tempo machucava ainda mais. Eu fiquei parado olhando a tela, tentando entender como, em tão pouco tempo, eu virei a estranha. A exagerada, a que não sabia perdoar. A Clara entrou no quarto, viu o celular na minha mão e tomou de mim. Eu respondo por você. Clara, não precisa. Precisa sim, você não vai ler essa merda hoje. Ela respondeu todo mundo de forma seca, direta e clara. Não mandei mais mensagem. Deem espaço. E bloqueou os dois. Bloqueou a Helena. Bloqueou o Rafael. Eu fiquei em silêncio. Parte de mim queria entender o porquê. Parte de mim queria explodir os dois. E outra parte só queria sumir. Algumas horas depois, a história já tinha se espalhado. De um jeito completamente torto. O Rafael e a Helena começaram a falar para as pessoas que o amor acontece, que não queriam machucar ninguém e que foi mais forte que eles. Uma justificativa pra lá de patética, mas que, por incrível que pareça, convenceu alguns idiotas. Teve familiar que disse que às vezes relacionamentos acabam mesmo. Teve amigo que falou que eu devia conversar com calma. Teve até gente dizendo que eu não devia dramatizar. Eles se assumiram como casal. Não demorou nem 24 horas. E eu fiquei ali, sendo observada como se tivesse feito algo errado, como se eu estivesse perdendo a compostura. Era pra eu estar furiosa, gritando, quebrando tudo. Mas não, eu só estava destruída. Por dentro e por fora. Era como se eu estivesse vivendo um luto. Um luto por uma vida inteira que nunca existiu do jeito que eu achava. E foi ali que eu percebi que não dava pra continuar naquele lugar. Que eu precisava sair. Que eu precisava respirar longe. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o primeiro passo de uma mudança que iria me implodir primeiro, para depois me reconstruir inteira. Do meu jeito, com outra vida, com outra força. E mais pra frente com alguém que realmente me trataria como eu merecia. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia fazer era tentar sobreviver à dor. Os dias seguintes foram todos iguais. Eu dormia pouco, comia quase nada e só ficava deitada olhando o teto. Era como se meu corpo tivesse desligado para não sentir tudo de uma vez. A Clara tentava me tirar do quarto. Tentava fazer café, almoço, janta, mas nada ficava. O cheiro da comida já me dava enjoo. O grupo de amigos que eu achava que tinha sumiu. Ninguém apareceu. Ninguém bateu na porta. Ninguém ligou para saber se eu estava viva. Só mensagens idiotas tentando justificar o injustificável. Ele te amava, Laura. A Helena sempre te amou também, mas acontece. Não vale a pena destruir anos de amizade por isso. Por isso, como se fosse um pequeno acidente. Um tropeço, um deslize. Eu já não chorava mais como antes. A dor continuava, mas de um jeito que não fazia mais barulho. Ela só ficava ali, ocupando cada espaço dentro de mim. No terceiro dia na casa da Clara, ela entrou no quarto com um envelope na mão. O correio entregou isso lá no apartamento. O porteiro guardou e me passou. Eu sentei na cama devagar, ainda grogue, e abri. Era a confirmação da igreja sobre a data do casamento. Uma folha simples com o número de protocolo e a frase: Nos vemos no grande dia. Eu engoli seco. A Clara sentou do meu lado e colocou a mão nas minhas costas. Você não precisa ver isso. Preciso sim. Era a primeira frase completa que eu falava desde o dia da traição. Ela ficou em silêncio. Eu dobrei o papel devagar, como se estivesse manuseando algo frágil. Eu tinha planejado cada detalhe daquele casamento. O vestido, as flores, as músicas. Helena estava envolvida em tudo. Ela queria ajudar. Fazia questão de dar opinião em tudo. Agora fazia sentido. Tudo. Eu respirei fundo. Eu não posso ficar aqui, Clara. Aqui onde? No quarto. Aqui na cidade. Aqui perto deles. Perto das pessoas que acreditam neles. Perto de tudo que me lembra do que eu perdi. Ela me olhou com preocupação. Você vai para onde? Para qualquer lugar longe daqui. A Clara suspirou, mas não discutiu. Você já pensou em pedir transferência na empresa? Sim, e eles sempre oferecem vaga em outra filial. Ela balançou a cabeça, concordando. Então faz isso.
A decisão parecia simples, mas enquanto eu falava, minhas mãos tremiam. Mudar de estado. De vida, de tudo. Parecia radical, mas ficar ali estava me matando por dentro. Eu levantei da cama pela primeira vez com algum propósito. Fui até a sala e abri meu notebook. O barulho da máquina ligando foi quase estranho, depois de dias sem tocar em nada. Eu entrei no portal da empresa. A vaga existia. Era em outro estado, na filial maior. Só tinha um campo para preencher. Motivo da solicitação. Eu escrevi: reorganização pessoal. Nem uma palavra a mais. Enviei. Quando fechei o computador, senti um nó na garganta. Não era só dor. Era medo do desconhecido. Era a sensação de que tudo que eu planejei nos últimos anos tinha virado pó. A Clara se sentou ao meu lado. Você fez a coisa certa. Eu não sei. Sabe sim. E se eu estiver fugindo? Fugir é quando a gente sai correndo de um problema. E o que eu tô fazendo então? Você tá se salvando de um. Eu queria acreditar nisso. A ligação que eu não esperava. Naquela tarde, enquanto eu tentava ajeitar algumas coisas na mala que nem tinha desfazido, o celular tocou. Era um número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo dentro de mim disse para atender. Alô? Minha voz saiu fraca. Laura, aqui é o Marcos, do RH. Meu coração acelerou. Achei que fosse sobre a transferência. Oi? Sim, sou eu. Precisamos conversar um minuto. Recebi sua solicitação agora há pouco. Eu me preparei para ouvir que tinha sido negado. Tudo bem, respondi. Ele fez uma pausa. Eu aprovei sua transferência. Eu fechei os olhos. Sério? Sim, você sempre foi uma das melhores da equipe, não faria sentido negar. Mas, sua mudança precisa ser rápida. A vaga é urgente. Quanto tempo? 2 semanas. Meu estômago embrulhou. 2 semanas. Eu mal conseguia respirar direito, mal conseguia comer, mal conseguia levantar da cama, e agora tinha exatamente 2 semanas para reorganizar minha vida inteira. Você consegue? Ele perguntou. Eu olhei em volta. A mala aberta, a dor ainda ali queimando. A sensação de abandono. A vontade de sumir. E pela primeira vez desde a traição eu falei com firmeza. Consigo. Ótimo. A empresa cobre todos os custos da mudança. Te envio os documentos ainda hoje. Obrigada. E Laura? Sim, não sei o que aconteceu, mas você não tem cara de quem desiste. Boa sorte. Eu desliguei sem conseguir formular resposta. A Clara apareceu na porta. E aí? Fui transferida. Em 2 semanas. Ela sorriu. Então pronto, a gente vai fazer isso acontecer. A cidade inteira parecia contra mim. Nos dias seguintes, eu precisei sair algumas vezes para resolver papéis, pegar documentos no trabalho, organizar contas. E foi aí que eu vi a reação das pessoas. Olhares tortos. Sussurros pelas costas. Cenas ridículas. Uma conhecida da Helena veio até mim no estacionamento. Laura, vocês 3 eram tão próximos. Você devia tentar perdoar. Perdoar? A Helena tá sofrendo também. Eu ri, um riso amargo. Ela tá sofrendo porque eu descobri? Você não entende, o amor não escolhe. Eu virei as costas sem responder. Não valia a pena. Outro dia, encontrei a prima do Rafael no mercado. Você tá magra, você tem que reagir. Eu estou reagindo. Mas precisa conversar com ele. Pra quê? Vocês estavam quase casando. Ele estava quase casando comigo enquanto dormia com outra. Não fala assim. Tchau. A verdade é que ninguém queria ouvir meu lado. Ninguém queria entender. Era mais confortável apoiar os dois porque os dois estavam ali, aparecendo juntos, justificando tudo com aquele discurso patético. Não escolhemos nos apaixonar. Enquanto eu era a peça descartada da história. A última visita ao apartamento. No 10º dia, eu precisei ir buscar minhas coisas no apartamento. Clara insistiu em ir comigo. Você não vai subir sozinha, ela disse. Quando chegamos no prédio, minhas mãos suavam. Eu sentia o coração batendo no pescoço. Eu esperava encontrar o Rafael. Ou a Helena, ou os dois. Mas o apartamento estava vazio. Vazio de gente. Mas cheio de lembranças.
Eu entrei devagar. A sala ainda tinha o cheiro deles. Daquela vida que eu achei que tinha. No quarto. O quarto foi o pior. A cama estava arrumada como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eu lembrava. E só de olhar, senti o ar sumindo. A Clara percebeu. Vai para a sala. Eu pego suas coisas. Não, respondi. Eu preciso fazer isso. Fui até o guarda-roupa. Tirei minhas roupas devagar. Cada peça parecia mais pesada que a anterior. Cada objeto me lembrava de um momento. De algo que eu acreditava que era real. Quando terminei de encher as malas, sentei na beira da cama. E chorei. Não um choro desesperado como antes. Era um choro silencioso, cansado, quase resignado. A Clara sentou ao meu lado e colocou a cabeça na minha. Tá acabando, ela disse. Só mais um pouco. Ela estava certa. Aquele capítulo da minha vida estava terminando. Mesmo que eu ainda estivesse sangrando por dentro. Quando trancamos a porta do apartamento pela última vez, eu senti algo estranho. Não era alívio. Era vazio, mas era um vazio diferente. Era um vazio que dava espaço para alguma coisa nova entrar, mesmo que eu ainda não soubesse quando, como ou com quem. Eu só sabia que pela primeira vez desde o dia da traição, eu estava me movendo para frente. Cambaleando, machucada, destruída. Mas andando, e isso já era mais do que eu achei que conseguiria. As 2 semanas passaram rápidas demais. Rápidas pro tanto de dor que eu ainda carregava. A Clara me ajudou com tudo: encaixotar, separar, jogar fora o que não prestava, lidar com as burocracias. Eu me sentia meio robótica, respondendo sim e não enquanto o mundo ao redor seguia funcionando sem mim. No dia da mudança, eu olhei pela última vez para o prédio onde eu e o Rafael moramos. Senti um aperto tão forte no peito que pareceu que alguém estava empurrando minha caixa torácica para dentro. Mas eu não chorei. Eu apenas entrei no carro e deixei a cidade para trás. A chegada. A nova cidade era maior, mais movimentada, mais barulhenta. Pessoas andando rápido, buzinas, prédios altos, lojas por todo lado. Era como se ninguém tivesse tempo para olhar ninguém nos olhos. E isso, para mim, era perfeito. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia da minha história. Ninguém iria me olhar com pena. A empresa tinha alugado um pequeno apartamento provisório para mim, num prédio simples, limpo, silencioso. Quando entrei lá pela primeira vez, senti algo estranho. Não tinha lembranças naquele lugar. Não tinha traição. Não tinha mentiras. Era um espaço vazio. Literalmente e emocionalmente. E pela primeira vez, vazio parecia bom. Eu deixei as malas no chão e sentei na cama, ainda com o casaco da viagem. Respirei fundo. Era só isso, eu e um lugar em que nada me machucava, pelo menos por enquanto. Os primeiros dias no novo trabalho. No primeiro dia na filial, eu estava nervosa. Não por causa do ambiente novo, mas porque eu ainda carregava aquela sensação de estar quebrada. Entrar no escritório lotado, com gente de todos os lados, foi quase sufocante. Mas precisei engolir a ansiedade. Uma mulher mais velha, de óculos e sorriso discreto, se aproximou. Você é a Laura, certo? Transferida da matriz? Sim, respondi. Que bom que chegou. Me chamo Miriam. Vou te apresentar a equipe. Ela andou comigo pelos setores, explicando funções, rotinas, processos. Eu tentava prestar atenção, mas minha cabeça ainda insistia em criar flashbacks da minha vida antiga. De como eu planejava meus dias baseada no Rafael. De como eu mandava memes para Helena durante o expediente. Agora silêncio. Uma parte de mim ainda se perguntava como tudo tinha virado pó tão rápido. A equipe me recebeu bem. Nada caloroso, mas também nada hostil. Eu precisava disso, neutralidade. Pessoas tratavam minha presença como algo normal, e não como uma tragédia ambulante. A primeira noite sozinha no novo apartamento. Depois do expediente, fui até o apartamento novo, o definitivo, alugado já pela empresa. Era maior que o temporário, com uma vista bonita para a cidade. Mas quando entrei, senti um impacto. Um apartamento vazio tem um tipo silencioso de solidão que machuca. Eu liguei a luz. Olhei para os cômodos ainda sem móveis. E senti um nó na garganta. Não era só solidão. Era a lembrança de que eu imaginei uma vida inteira ao lado de alguém que nunca existiu de verdade. Eu encostei na parede e deslizei até o chão devagar.
E chorei. Chorei de um jeito cansado, exausto. Não era aquele choro desesperado do primeiro dia. Era o choro de alguém que, mesmo tentando seguir, ainda sente a falta do que achou que tinha. Não dele, mas da vida que eu imaginava. Da segurança que eu acreditava ter. Da confiança que eu dei sem medo. Quando o choro passou, eu respirei fundo e disse em voz baixa para mim mesma: Você está aqui, você está viva, você vai conseguir. Eu não sabia se era verdade, mas repetir era a única coisa que me mantinha firme. Primeiros sinais de mudança. Com o passar das semanas, algumas coisas começaram a melhorar, mesmo que de forma lenta e imperceptível. Eu comecei a acordar com um pouco mais de energia. Comia pequenas porções, mas comia. Comecei a caminhar depois do trabalho, só para clarear a mente. No escritório, a Miriam sempre puxava a conversa. Nada profundo, mas suficiente para me lembrar que eu não estava completamente sozinha. Eu ainda tinha recaídas. Às vezes, no meio do expediente, eu pensava no Rafael e na Helena. Pensava no apartamento. Pensava no casamento cancelado. Pensava em tudo que perdi. E doía, muito, mas agora a dor vinha menos vezes e durava menos tempo. Eu não sabia se isso era superação ou só cansaço de sofrer. A mensagem inesperada. Depois de quase 2 meses na nova cidade, um número diferente me mandou mensagem. Achei que fosse trabalho. Mas quando cliquei, minhas mãos congelaram. Era da mãe do Rafael. Laura, sei que você não quer falar comigo, mas acho que deveria saber que as coisas não estão como parecem. Eles não estão bem. Nada do que eles disseram está dando certo. Eu não deveria me meter, mas queria que você soubesse que você fez a coisa certa. Eu reli a mensagem repetidas vezes. Não porque eu sentia falta de algo, mas porque aquilo acendeu uma curiosidade amarga. O karma deles começando? Apaguei a tela e deixei o celular de lado. Eu não queria saber. Não agora, mas aquela sensação ficou no fundo da minha mente. Algo estava acontecendo com os dois. Algo que talvez fosse bem merecido. Mudanças reais na minha vida. No trabalho, eu comecei a me destacar sem nem perceber. Meu gerente me chamou na sala um dia. Laura, precisamos conversar. Meu coração disparou, achando que era algo ruim. Sua equipe elogiou seu desempenho. Seus relatórios estão impecáveis. Eu quero te colocar como supervisora das campanhas do próximo trimestre. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Supervisora? Sim, é um cargo importante. Você merece. Eu respirei fundo. Eu aceito. Quando saí da sala, senti algo que não sentia há meses. Orgulho. Um orgulho pequeno, tímido, mas real. Eu estava crescendo. Eu estava melhorando. Eu estava me reconstruindo. O encontro inesperado. Numa dessas idas ao café perto do escritório, peguei uma fila enorme. Atrás de mim, um homem comentou: Esse lugar vive cheio, né? Olhei por cima do ombro. Ele era alto, cabelos escuros, barba curta, sorriso fácil. Não daqueles sedutores, mas daqueles sinceros. Sempre respondi: Sou novo na cidade. Ainda estou descobrindo onde não ficar preso meia hora para comprar um café. Boa sorte, disse e respirei fundo. Eu já desisti. Ele riu. Sou Daniel. Fiquei um pouco surpresa. Eu não estava pronta para conhecê-lo. Não estava pensando em ninguém. Não queria nada com ninguém. Mas respondi: Laura. Prazer, Laura. Prazer, murmurei de volta. Não teve troca de número. Não teve interesse explícito. Só uma conversa leve. Simples, normal. Algo que eu não tinha há muito tempo. Quando peguei meu café e fui embora, percebi que por alguns minutos eu não tinha pensado no Rafael, nem na Helena, nem na traição. E isso me deu uma sensação estranha. Não felicidade, mas respiro, o começo de algo que eu não sabia nomear. Naquela noite, deitada no meu apartamento quase mobiliado, pensei em tudo o que tinha acontecido até ali. Eu ainda carregava dor. Ainda carregava rancor. Ainda carregava feridas abertas. Mas pela primeira vez em meses, eu senti que o pior já tinha passado. Eu não tinha superado nada. Mas estava sobrevivendo. E sobreviver, naquele momento, já era uma vitória. Eu não sabia que aquele cara do café ia cruzar meu caminho de novo.
Eu não sabia que minha vida estava prestes a mudar de formas que eu nem imaginava. E eu também não sabia que o verdadeiro karma da Helena e do Rafael estava só começando. Mas eu ia descobrir. E quando acontecesse, eu estaria em pé. Inteira. Firme. E em outro nível da minha vida. Longe deles. Longe do passado. Longe da versão destruída de mim mesma. Esse era o começo do meu recomeço. Os dias seguintes passaram depressa. Mas pela primeira vez desde a traição, eles não eram insuportáveis. Ainda doía. Ainda tinha momentos em que o peito apertava, em que eu lembrava das cenas e sentia a garganta travar. Mas a dor já não era aquela que me arrastava pro chão. Era uma dor suportável. E comparado ao que eu vivi, isso era praticamente um milagre. Eu estava reconstruindo minha rotina. Aos poucos, do zero. Com muito esforço. E foi exatamente quando tudo parecia começar a entrar no eixo que o universo resolveu virar outra página. Uma página que eu não pedi para abrir. Mas que mudou tudo. Numa quarta-feira qualquer, no meio do expediente, meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Eu ignorei. Vibrou de novo. E de novo. Na terceira vez, a Miriam, que estava na mesa ao lado, levantou uma sobrancelha. Atende. Ela disse. Pode ser urgente. Eu suspirei, respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. Alô? Silêncio por 2 segundos. Depois, uma respiração pesada. E então, a voz dele. Rafael. Laura, sou eu. Meu corpo inteiro gelou. Eu me levantei da mesa sem dizer nada e fui até o banheiro. Fechei a porta, encostei na pia e respirei fundo. Você não devia estar me ligando. Eu sei, mas eu precisava falar com você. Eu não respondi. Ele continuou. As coisas não estão bem aqui. Eu quase ri, um riso seco e irônico tão amargo que quase arranhou a minha garganta. Problema seu. Laura, por favor, me escuta. Eu fechei os olhos. Era inacreditável. Depois de tudo. Depois de me destruir. Depois de me expor. Depois de me substituir em menos de 24 horas. Ele realmente tinha a audácia de querer que eu o escutasse. Você tem 10 segundos, eu disse. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para jogar uma bomba. A Helena, ela surtou. Ela acha que eu ainda tenho sentimentos por você. Eu não falei nada. Ela mexe no meu celular, briga comigo o tempo todo, me acusa de traição. Ele continuou. Ela vive falando que eu devo estar falando com você. Ela ficou paranoica. A gente briga todo dia. As coisas estão horríveis, Laura. Horríveis. Eu deixei ele falar. Deixei despejar a miséria que ele mesmo escolheu. Quando finalmente ficou em silêncio, eu perguntei. E o que exatamente você quer que eu faça com isso? Ele hesitou. Eu só queria que você soubesse que eu errei. Muito. E que nada do que a gente tinha foi mentira. Eu ri. Dessa vez, de verdade. Você não está me ligando por arrependimento. Eu disse. Você está me ligando porque está colhendo o que plantou. Silêncio. Adeus, Rafael. E eu desliguei. Sem tremer. Sem chorar. Sem sentir culpa. Quando saí do banheiro, a Miriam me olhou com preocupação. Tudo certo? Eu respirei fundo. Agora está. E estava. Pela primeira vez, eu senti que a dor não me dominava mais. Eu dominava ela. Naquela mesma tarde, decidi passar no café perto do escritório. Não porque eu precisava, mas porque eu queria respirar. Quando entrei, ouvi uma voz familiar. Oi, eu virei. Era ele, o homem do café. O sorriso leve. O jeito tranquilo. Daniel. Ele estava sentado perto da janela, com o notebook aberto e um copo pela metade. Eu quase não reconheci na hora, a minha cabeça ainda estava bagunçada por causa da ligação do Rafael, mas quando reconheci, meu corpo relaxou alguns milímetros. Ele fez um gesto com a mão. Quer sentar aqui? O lugar está cheio hoje. Eu hesitei por talvez um segundo. Mas meu corpo disse sim antes da minha mente inventar desculpas. Eu sentei. Com cuidado. Com receio, mas sentei. Dia puxado? Ele perguntou. Eu dei um sorriso fraco. Você não tem ideia. Eu tenho, ele respondeu. Minha semana também está um caos. Eu levantei uma sobrancelha. Problemas no trabalho?
No trabalho, na vida, na cabeça, ele disse rindo de si mesmo. Às vezes eu acho que todo mundo finge que está tudo bem o tempo todo, mas ninguém está. Eu respirei fundo. E respondi: é isso, ninguém está. E pela primeira vez conversar com alguém não doeu. Não me cansou, não me deixou em alerta. Foi simples, normal. Ele não puxou assunto demais. Não perguntou do meu passado. Não tentou trazer intimidade antes da hora. Ele só conversou. E isso, para mim, naquele momento, valia ouro. Quando levantei para ir embora, ele apenas disse: até mais, Laura. Sem pedir número. Sem se insinuar. Natural. E o mais estranho? Eu quis ouvir aquele até mais de novo. O declínio que eu não procurei saber, mas chegou até mim. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, meu celular vibrou. Mensagem da mãe dele de novo. Eu não queria abrir. Mas abri. Laura, me desculpa insistir, mas eu acho que você precisa saber. A situação entre eles saiu completamente do controle. A Helena fez coisas que eu nunca imaginei. Ela brigou com ele na frente da família inteira. Disse coisas horríveis. Está obcecada. O Rafael está completamente perdido. Ele não sabe o que fazer. Eu respirei fundo. Não por dor, mas por constatação. A destruição que eles estão vivendo agora é a versão reduzida do que fizeram comigo. E o que mais doeu não foi saber disso. Foi perceber que eu não sentia nada. Nem tristeza, nem prazer. Nem saudade, nada. Só indiferença. E essa indiferença, para mim, foi a prova. Eu estava avançando. E eles estavam ficando para trás. O encontro que eu não sabia que precisava. No dia seguinte, no fim do expediente, encontrei o Daniel novamente, dessa vez do lado de fora do prédio, como se estivesse esperando alguém. Quando me viu saindo, ele levantou a mão num cumprimento discreto. Ei, oi? Respondi. Indo para casa? Sim, ele fez uma breve pausa. Posso te acompanhar até a estação? É no meu caminho. Eu deveria ter dito não. A parte desconfiada de mim, a parte ferida, a parte cansada, queria recusar por instinto. Mas quando olhei para ele, não senti medo. Não senti ameaça. Não senti peso. Eu só senti paz. Pode, respondi. E fomos, sem pressa. Sem tensão. Sem clima forçado. Ele falou sobre o trabalho dele, sobre estar se adaptando à cidade, sobre como odeia acordar cedo, coisas simples demais, mas que me fizeram sentir humana de novo. Quando chegamos perto da estação, ele parou. Então, até amanhã? Eu hesitei. Eu realmente hesitei. Mas pela primeira vez desde a traição, eu disse algo que eu achei que levaria meses para conseguir dizer. Até amanhã. E naquele momento eu percebi algo muito importante. Não era sobre gostar de alguém. Não era sobre recomeçar com outra pessoa. Era sobre me permitir respirar de novo. E sem perceber, eu estava respirando ao lado dele. Eu não dormi bem naquela noite. Mas pela primeira vez, não foi por causa do Rafael, nem da Helena, nem das lembranças. Foi porque minha cabeça estava girando em torno de outra coisa. Ou melhor, de outra pessoa. Daniel, o jeito simples dele. A leveza dele. O fato de que eu consegui caminhar ao lado de alguém sem sentir que eu estava carregando a minha dor como um aviso de perigo. Era estranho, bom. Mas estranho, eu não sabia se estava pronta para isso. E para ser sincera, eu não sabia o que isso era. Mas algo tinha mudado. E dessa vez, a mudança não parecia um susto. Parecia alívio. A mensagem que eu não esperava receber. No dia seguinte, enquanto eu tomava café antes de sair para o trabalho, meu celular vibrou. Por um segundo, meu corpo travou, achando que era mais uma mensagem do passado tentando voltar. Mas não era. Era só uma mensagem curta. Daniel, bom dia. Vi que você gosta daquele café com espuma ridícula. Se quiser, passo lá antes do trabalho. Eu cheguei a rir baixinho, sem graça, quase sem querer. Eu li a mensagem 3 vezes antes de responder. Não porque eu estava apaixonada. Não porque eu estava empolgada. Mas porque eu estava com medo de fazer qualquer coisa que parecesse ceder. Acabei respondendo. Bom dia, pode ser. Só isso. Simples. Direto, mas o meu coração acelerou um pouco mesmo assim. Um café que mudou a maneira como eu me enxergava.
Quando eu cheguei no café, ele já estava lá. Do lado de fora, escorado num carro que claramente não era dele, segurando 2 copos. Quando me viu, ele levantou um pouco o braço. Oi, oi, ele me entregou o copo. Eu chutei o sabor. Se tiver errado, me desculpa. Eu não gravei exatamente qual era. Eu tomei um gole. E estava certo. Eu não sorri, não dei risadinha. Não fiz charme. Só olhei para ele e disse. Acertou. E aquilo foi mais íntimo do que qualquer abraço que outra pessoa já tinha me dado nos últimos meses. A aproximação sem pressão. No caminho até o trabalho, ele falou sobre o dia dele, sobre um relatório que precisava entregar, sobre uma viagem curta que talvez fosse fazer a trabalho. Eu estava ouvindo, mas minha mente estava num misto de alerta e calma. Eu me perguntava: eu consigo deixar alguém chegar perto de novo? Eu consigo confiar em alguém sem achar que vai me trair? Eu consigo deixar esse capítulo novo acontecer? Eu não tinha resposta. E talvez pela primeira vez, tudo bem não ter. Quando chegamos em frente ao prédio, ele parou, colocou as mãos no bolso e disse: se você quiser companhia no almoço, eu vou estar por aqui, mas sem pressão. A última coisa que eu quero é ser mais alguém pesando na sua vida. Aquilo me desmontou um pouco. Eu não esperava alguém que entendesse os meus limites sem eu precisar desenhar. Eu te aviso, respondi. Ele assentiu, deu um passo para trás e disse: que você tenha um dia leve. Você merece. Ninguém falava comigo assim há muito tempo. Enquanto isso, o caos deles só piorava. No meio da tarde, minha irmã mandou mensagem. Ela nunca mandava nada sobre o Rafael sem necessidade. Então, quando vi o nome dela, eu já soube que era bomba. Abri a mensagem. Laura, você não tem noção do que aconteceu. Meu estômago virou, mas não de dor. De curiosidade. Eu respondi: o que foi? Ela demorou alguns minutos. Depois mandou: a Helena surtou de verdade. Fez barraco no trabalho. Xingou uma funcionária. Ameaçou ir na casa do Rafael porque ele queria terminar com ela. A mãe dela precisou buscá-la. Todo mundo tá sabendo. Eu li e respirei fundo. Não por empatia, mas por uma constatação simples e fria. Eles se destruíram sozinhos. Eu nem precisei fazer nada. Minha irmã não parou por aí. E ele está desesperado. Disse pra mãe que arruinou a vida, que tá pagando caro, que se arrependeu, mas agora já era. Eu soltei o ar devagar. Não senti dó, não senti culpa. Não senti raiva. Eu só senti distância. Como se aquilo tudo tivesse acontecido em outra vida com outra versão minha. A versão que não existe mais. No horário do almoço, eu decidi descer sozinha. Eu queria pensar, respirar, comer sem ter que conversar. Mas quando eu virei a esquina, vi o Daniel sentado numa das mesas externas, mexendo no celular. Ele não me viu. Eu poderia ter passado direto. Eu poderia ter fingido que não vi. Eu poderia ter evitado. Mas não evitei. Por algum motivo, meus pés foram até lá antes que minha consciência desse o comando. Quando ele levantou o rosto, seu sorriso foi natural, não exagerado. Oi, oi, ele afastou a cadeira ao lado sem perguntar. Eu sentei, sem pensar demais. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou porque eu estava mais séria que de manhã. Não perguntou sobre minha vida. Ele só falou: hoje o prato do dia é péssimo. Se você pedir, vai se arrepender. E eu ri, de verdade. Um riso solto leve, que eu senti na barriga. Foi a primeira vez que eu ri assim desde o dia da traição. E foi ali, naquela mesa simples, naquele almoço sem pretensão, que eu percebi. Eu estava começando a viver outra vez. Sem obrigação de ser forte. Sem precisar provar nada para ninguém. Sem carregar o peso do passado nas costas. Eu só estava existindo. E isso era novo. Muito novo. Quando a ferida finalmente deixa de doer. À noite, já em casa, recebi outra mensagem da minha irmã. Ele tentou te ligar de novo. A mãe dele tá preocupada. Disse que ele tá mal. Eu respondi: não sou responsável pela dor que ele plantou. E enviei sem arrependimento. Fechei o celular, coloquei sobre a mesa e me dei conta de algo muito importante. Eu já não tremia ao ouvir o nome dele. Eu já não chorava. Eu já não revivia a cena da cama. A dor estava ali, sim.
Mas ela estava apagada, cansada, quase morta. Eu tinha sobrevivido. E sem perceber, eu estava pronta para algo que eu achava impossível. Seguir em frente. Não com pressa. Não com medo. Não para provar nada para ninguém. Mas porque eu queria. E no fundo, isso era tudo que importava. Depois daquela mensagem da minha irmã, eu não consegui dormir de imediato. Não porque eu estava triste. Mas porque eu estava consciente. Consciente de que, pela primeira vez, a dor do passado já não comandava cada batida do meu coração. Consciente de que eu não precisava mais provar nada para ninguém. Consciente de que eu estava de verdade pronta para seguir em frente. E foi exatamente nesse momento que o passado resolveu bater na porta. Porque o passado tem esse talento, ele sente quando você está quase se libertando. E tenta puxar você de volta. Só que dessa vez eu não ia voltar. A ligação que eu não atendi. Era quase meia-noite quando meu celular vibrou. Eu reconheci o número. Rafael. Meu corpo não travou. Meu peito não apertou. Meu estômago não embrulhou. Eu só senti irritação. Como quem vê uma notificação inútil no telefone. Eu deixei tocar até parar. Logo depois veio outra ligação. Depois outra. Depois uma mensagem. Rafael, por favor, só me escuta. Eu bloqueei. Simples assim. Sem drama. Sem crise. Sem pensar duas vezes. O peso que um dia quase me destruiu agora não era mais forte do que meu dedo. E isso disse muito. A manhã seguinte que parecia outra vida. Acordei estranhamente leve. Levantei, amarrei o cabelo, passei café e percebi que tinham se passado semanas desde que eu me sentia assim. E então meu celular vibrou. Por um instante meu corpo reagiu, achando que era ele de novo. Mas não era. Era Daniel. Daniel, tô passando na frente da sua rua agora. Quer carona? Eu encostei o celular na mesa e respirei fundo. Eu sabia que, de algum jeito, aquela mensagem era um divisor de águas. Era como dizer pro universo: eu estou indo pra frente mesmo. Respondi: eu quero. Curto, direto, real. O silêncio confortável que eu não sabia que existia. Quando entrei no carro, Daniel só me cumprimentou com um bom dia, sem olhar demais. Sem tentar ler minha expressão. Sem invadir o meu espaço. Ele dirigiu tranquilo, uma mão no volante, a outra apoiada no câmbio, como se aquele momento fosse a coisa mais natural do mundo. Dormiu bem? Perguntou sem insistência. Mais do que eu esperava. Ele sorriu de leve. Bom sinal. E pronto. Assunto encerrado. Nada de perguntas invasivas. Nada de vasculhar meus motivos. Era só leve. E eu estava redescobrindo como isso fazia falta. A notícia que a cidade inteira estava comentando. No meio da manhã, meu celular vibrou com outra mensagem da minha irmã. De novo, bomba. Abri. Laura, você não tem ideia. A Helena surtou de novo. Desta vez no prédio do Rafael. Gritou na portaria. Disse que ele prometeu coisas que não cumpriu. A polícia foi chamada porque ela estava fora de si. Eu fechei os olhos por um segundo. Não por trauma, mas por incredulidade. Era como assistir de longe um incêndio que um dia quase queimou a minha casa. Hoje eu nem estava mais lá. E ele? Onde estava? Perguntei. Ela respondeu quase na hora. Dentro do apartamento, trancado, chorando. O síndico disse que ele parece outro. Eu não senti nada. Absolutamente nada. Era quase estranho perceber isso, o vazio total, o desligamento emocional completo. Mas era libertador. E sem culpa, o almoço que não parecia um encontro, mas era um marco. Daniel me mandou uma mensagem perto da hora do almoço. Daniel, se quiser companhia, tô no mesmo lugar de ontem. Eu li, fiquei em silêncio. Respirei fundo. E fui. Quando cheguei, ele já estava lá mexendo no celular com um prato metade comido, como se estivesse preparado caso eu não aparecesse. Ele levantou o olhar sem surpresa. Oi, oi. Ele empurrou a água na minha direção sem perguntar se eu queria. Sentei, comi, e ele ficou ali presente sem tentar preencher o silêncio. Até que no meio do almoço, ele disse a coisa mais simples e mais certeira que alguém já tinha me dito. Você tá diferente de ontem. Melhor, parece que algo destravou. Eu parei o garfo no ar.
Não porque ele estava errado, mas porque ele percebeu. E ninguém tinha percebido nada em mim nos últimos meses. Talvez, respondi. Ele sorriu mínimo. É bom ver isso. Só isso, sem elogios exagerados. Sem frases de filme. Real, cru, firme. Eu precisava disso. E eu nem sabia. A mensagem que fechou um ciclo inteiro. À noite, enquanto eu lavava a louça, meu celular vibrou. Dessa vez, minha irmã mandou um áudio. Eu ouvi. A voz dela era direta. Laura, ele está dizendo para todo mundo que quer te pedir perdão, que quer tentar falar com você. Tá dizendo que errou e que vai tentar te procurar amanhã. Só tô avisando para você não ser pega de surpresa. Eu pausei a água, respirei fundo e falei. Ele não vai procurar nada. Respondi por mensagem. Eu não recebo ele. Não deixe ele entrar. Não escuto. Acabou. Minha irmã só respondeu. Era isso que eu queria ouvir. E pela primeira vez desde a traição, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Coragem. Não aquela coragem desesperada de quem está tentando sobreviver. A coragem calma de quem finalmente entende o próprio valor. A coragem de quem sabe que não deve nada para quem destruiu tudo. Eu fechei a torneira, sequei as mãos e me dei conta. Eu mudei, e eu não ia voltar atrás. Nem por ele, nem por ninguém. Naquela manhã, eu acordei com a sensação estranha de estar vivendo uma vida que finalmente fazia sentido, mesmo que eu ainda estivesse aprendendo a acreditar nela. O ar estava leve. Meus passos estavam leves. Meu peito estava leve. Pela primeira vez, eu não acordei pensando no Rafael. Não acordei lembrando da Helena. Não acordei revivendo a traição. Acordei pensando na minha vida. No meu futuro, e inesperadamente no Daniel. Eu não planejei isso. Não desejei isso. Simplesmente aconteceu. Mas, como sempre, o passado tem esse hábito de aparecer quando percebe que você está quase se libertando completamente. E ele apareceu. A porta batida às 9 horas da manhã. Eu estava saindo para trabalhar quando ouvi 3 batidas na porta. Fortes, rápidas, urgentes. Meu estômago não reagiu. Meu coração não acelerou. Eu já sabia quem era. Abri a porta devagar, mais por cuidado do que por medo. E lá estava ele. Rafael, destruído. Olheiras profundas, cabelo bagunçado, rosto inchado como quem passou a noite inteira chorando. Ele abriu a boca para falar, mas eu ergui a mão antes. Só fala o que for realmente necessário. Ele engoliu seco. Laura, eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei. Eu tô pagando todos os dias. A Helena, ela acabou comigo. Acabou com meu trabalho. Com minha cabeça. Com minha vida. Eu perdi tudo. Eu olhei para ele como se estivesse olhando para um estranho. E era isso que ele era agora. Eu sei, respondi. E isso não tem nada a ver comigo. Ele respirou fundo, desesperado. Tem sim, porque eu escolhi errado. Eu fui burro. Fui fraco. Eu destruí a única pessoa que realmente me amava. Eu te imploro. Me escuta. Só dessa vez. Não tinha lágrimas nos meus olhos. Não tinha tremor nas minhas mãos. Não tinha peso no meu peito. Eu estava inteira. E ele estava em pedaços. Rafael, falei firme, eu sobrevivi ao que você fez. E você sabe o que isso significa? Ele piscou, confuso. O quê? Que eu não sinto mais nada por você. Nem amor, nem raiva, nem saudade. Nada. Você não existe mais na minha vida. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Eu não estou te rejeitando por vingança, continuei. Estou te rejeitando porque eu finalmente sei o meu valor, e você nunca soube. Ele desabou ali mesmo, ajoelhado no corredor. Mas eu não me ajoelhei com ele. Essa versão minha morreu no dia que eu descobri a traição. Eu apenas disse: por favor, vá embora. E não volta. E fechei a porta. Sem olhar para trás. Sem culpa. Sem medo. Ciclo encerrado. De verdade, a vida continua, e pela primeira vez continua leve. No caminho para o trabalho, eu senti um tipo de paz que eu não sabia que existia. Não era alegria eufórica. Era paz adulta. Madura. Aquela que vem depois que você enfrenta tudo, cai, levanta e entende que o mundo não acaba quando alguém parte, só quando você para de se levantar. Quando cheguei no prédio, encontrei Daniel na recepção.
Ele estava com o crachá na mão e o café preferido dele na outra. Quando me viu, seu sorriso foi pequeno, mas sincero. Bom dia, respondi. Ele me estudou por meio segundo e perguntou com uma tranquilidade que ninguém nunca teve comigo. Você tá bem? Eu pensei por um instante. E a resposta veio tão fácil que quase me assustou. Tô, pela primeira vez em muito tempo, eu tô mesmo. Ele assentiu sério. Não tentou investigar. Não pressionou. Não tentou salvar. E talvez por isso eu senti vontade de dividir. O Rafael apareceu hoje, falei. Daniel parou de andar. Mas sua voz permaneceu firme. E, eu disse que acabou. De verdade. Ele respirou fundo. Não de alívio por ele, mas por mim. Eu tô orgulhoso de você, ele disse simples, direto. Sem cerimônia. Sem emoção exagerada. Eu senti meu peito esquentar. Não era fogo, não era paixão explosiva. Era calma, e eu estava pronta para isso. As semanas que mudaram tudo sem pressa. O tempo passou. De forma lenta. Constante. Madura. Daniel não entrou na minha vida como um furacão, entrou como alguém que sabe que o terreno ainda é frágil, mas fértil. Ele me mandava mensagens simples. Chegou bem? Quer companhia no almoço? Se estiver cansada, não precisa responder agora. Ele era exatamente o que eu nunca tive. Presente sem ser sufocante. Atencioso sem ser invasivo. Interessado sem ser pressionante. E eu fui me permitindo. Não de uma vez. Não num salto, mas passo a passo. Até que um dia estávamos voltando do trabalho, caminhando lado a lado, quando ele parou. Parou mesmo no meio da calçada. Eu virei para ele. Que foi? Ele respirou fundo, meio nervoso, meio sereno. Eu quero te dizer uma coisa, mas você só responde se quiser. Eu não espero nada em troca. Meu coração acelerou, não de medo. De antecipação. Fala, disse. Ele colocou as mãos nos bolsos e soltou. Eu gosto de você, de verdade, não porque você sofreu, não porque eu queira te consertar, não porque eu sinta pena. Eu gosto de você porque você é você, e eu quero estar na sua vida, no ritmo que você quiser, do jeito que você quiser. Eu fiquei em silêncio. Um silêncio que durou alguns segundos, mas que parecia anos de cura. E então eu respondi. Eu também gosto de você, e eu quero tentar, no meu tempo, mas eu quero. Ele sorriu, um sorriso leve, feliz, mas contido, como se respeitasse até a forma de sorrir ao meu lado. Tudo bem, ele disse. O seu tempo é o nosso tempo. E ali no meio da calçada, sem beijo dramático, sem abraço cinematográfico, sem explosão de música. Eu decidi recomeçar. Por mim, com ele. Eu mudei de apartamento. Comecei terapia. Ganhei promoção. Recuperei minha saúde. Recuperei minha rotina. Recuperei a mim mesma. Rafael tentou contato mais 2 vezes. Mas não teve resposta. E nunca mais teve espaço. Helena sumiu do mapa, dizem que se mudou, dizem que terminou com ele, dizem que está piorando a cada dia. Não importa, essa história já não é minha. A minha história agora tinha outro nome. Paz, respeito, calma. E aos poucos, amor. Daniel estava ao meu lado em tudo, sem atropelar, sem exigir, sem querer ser protagonista do meu processo. Até que um dia estávamos no meu novo apartamento, montando uma estante, rindo porque eu montei a prateleira ao contrário, quando ele chegou perto de mim e falou. Você percebeu? O quê? Você não fala mais dele. Nem lembra, nem sente. Eu parei, realmente pensando. E percebi que era verdade. Era completamente verdade. Eu me aproximei dele e respondi. Porque agora eu finalmente estou vivendo o que eu merecia desde o começo. Ele sorriu, colocou a mão no meu queixo e me beijou. Um beijo firme. Seguro, calmo, sem pressa. Um beijo que não parecia começo. Parecia continuidade. E foi assim que a história terminou. Não com volta, não com vingança. Não com dor, mas com a Laura finalmente encontrando um amor que não precisa ser sobrevivido, só vivido. 1 ano depois. Sim, só 1 ano. Mas parecia uma vida inteira. Eu estava no meu novo apartamento, não enorme, não luxuoso, mas meu. Com plantas que eu mantinha vivas, milagre.
com quadros que eu mesma escolhi, com uma calma que ninguém mais conseguia tirar de mim, e com alguém que fazia parte disso tudo sem estragar nada. Daniel entrou na sala carregando 2 xícaras de café. O mesmo café com espuma ridícula que ele acertou pela primeira vez sem nem saber. Aqui, ele disse, entregando minha xícara como se fosse rotina. E era, obrigada. Ele sentou ao meu lado, encostando o ombro no meu, sem invadir, sem forçar, só estando ali. A TV estava ligada num volume baixo. Era um domingo calmo, quase silencioso, e eu amava aquele silêncio. Porque por muito tempo silêncio foi sinônimo de dor. Agora era sinônimo de paz. Eu tomei um gole do café e, sem perceber, sorri. O que foi? Ele perguntou. Eu estava pensando, respondi. 1 ano atrás, minha vida estava destruída. Eu achei que nunca mais ia sentir isso aqui. Isso o quê? Isso. Tranquilidade. Segurança. Leveza. Ele me estudou por 3 segundos com aquele olhar que parece que enxerga além da superfície. Você se reconstruiu, ele disse. Eu só vim depois. Eu encostei minha cabeça no ombro dele. Não por dependência. Por escolha. E naquele momento meu celular vibrou na mesa. Um número conhecido. Mas não importante. Rafael. Eu peguei o celular. Olhei. E coloquei de volta, virado para baixo. Daniel nem perguntou. Porque ele sabia que aquilo já não tinha peso. Já não tinha história. Já não tinha espaço. Ele disse apenas. Você tá bem? Tô, respondi. De verdade. E eu estava. Mais do que nunca. O passado vira um livro fechado. Depois daquele dia, Rafael desistiu de tentar contato. A vida dele virou consequência das escolhas que fez. E eu virei consequência das escolhas que eu fiz. Escolhi me reerguer. Escolhi me respeitar. Escolhi me cuidar. Escolhi abrir espaço para alguém que merecia. Eu não esqueci o que aconteceu. Mas deixei de reviver. É diferente. A dor não some, ela amadurece. Ela vira lição. Vira limite. Vira filtro. E vira força. Principalmente força. O que eu aprendi depois de tudo? Eu descobri que ninguém destrói quem aprende a se reconstruir. Ninguém manipula quem aprende a se ouvir. Ninguém engana quem aprende a enxergar. Ninguém machuca quem aprende a se priorizar. E acima de tudo, ninguém tira da gente aquilo que a gente descobre que merece. Eu merecia paz. Eu merecia amor. E merecia alguém que não tivesse que me quebrar para depois aprender a me valorizar. E eu encontrei. Não porque eu procurei. Não porque eu forcei. Mas porque quando você fecha uma porta que deveria ter sido trancada desde o começo, a vida abre outra, do tamanho certo. E no fim das contas, eu não precisei de vingança. Não precisei provar nada. Não precisei fazer ninguém pagar. A vida fez, e eu segui. Com Daniel ao meu lado, rindo das minhas prateleiras montadas ao contrário, reclamando do meu café doce demais, colocando a mão nas minhas costas quando eu me distraía, celebrando cada pequena conquista minha como se fosse dele também. Eu não encontrei o felizes para sempre. Eu encontrei algo melhor. Um felizes um dia de cada vez. Com leveza, com respeito. Com amor do jeito certo. Com a pessoa certa. E principalmente, sendo a versão certa de mim mesma. E foi assim que a minha história terminou. Ou talvez tenha sido assim que ela finalmente começou. Fim. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa.